Muito boa noite, gente peregrina. Muito boa noite, gente membrezina. Mais uma live do canal. Dessa vez vamos tratar de um tema ligado à religião, à Constituição, à história da religião de modo geral. Quero começar cumprimentando a todos. Boa noite, todos os membros e todas as membras do canal. Boa noite, toda a gente peregrina que está aqui neste momento e todas as pessoas que futuramente vão assistir a essa live. Vamos lá. Eu penso que um marco aqui do canal, uma característica, um princípio do qual eu não abro mão, é introduzir a vida concreta da espécie humana, tanto na discussão da Bíblia quanto na discussão da religião de modo geral. Na discussão da Bíblia, para mim, a maior característica dessa minha pretensão é porque a única pessoa real e verdadeira com quem eu lido na leitura da Bíblia é com o escritor do texto. Porque é indiscutivelmente a única pessoa real. Todas as demais são discutíveis. E, além disso, além de todas as outras pessoas da narrativa serem discutíveis, é indiscutível que, ainda que um personagem da narrativa corresponda a um eventual personagem histórico, o personagem eventualmente histórico representado na narrativa não tem nenhuma relação com o personagem histórico. O personagem da narrativa é uma ficção controlada pelo escritor. Se a esse personagem corresponde uma pessoa que de fato viveu a sua vida historicamente, de verdade, esse personagem não é aquela pessoa real. Aquela pessoa real não era controlada por ninguém. Esse personagem que emula aquela pessoa real é controlada pelo escritor. Então, eu posso dizer com toda tranquilidade do mundo que a única pessoa verdadeira com quem a exegese lida é o escritor da narrativa. E me espanta abissalmente o fato de que a pesquisa bíblica tenha decidido matar o autor. A única pessoa verdadeira na exegese foi assassinada e a exegese decide ficar trabalhando com personagens ficcionais sem manter presente a única pessoa que dá vida e sentido a esses personagens. Isso no campo da exegese. E no campo da pesquisa bíblica, colocar a vida real, na pesquisa bíblica não, na pesquisa da religião, colocar a vida real concreta nessa perspectiva é levar a religião para a sua história, para o seu desenvolvimento como uma potência da espécie humana. Eu gosto de estudar as religiões descrevendo as suas doutrinas, os seus ritos. É o que você vai encontrar na maior parte dos manuais. Mas isso é muito recente, isso é muito secundário, isso é um produto. Você não pode começar a estudar religião por aí. Você tem que, para estudar a sério religião, você precisa levar a religião no seu momento de origem. E o momento de origem da religião não é a religião, seja o budismo, seja o cristianismo, seja o taoísmo, seja a religião dos egípcios, seja a religião dos gregos, dos acádicos, dos sumérios, dos hatitas. Não. A religião tem 20 vezes mais tempo do que essas religiões todas. A religião, como fenômeno da cultura, tem mais de 100 mil anos. Aqui eu uso 100 mil anos como número redondo porque não é uma questão resolvida a idade da religião. Há gente muito prudente, colocando a religião entre 50 e 70 mil anos, e tem gente menos prudente, colocando a religião quase que nascendo ao mesmo tempo que o Homo sapiens. Essa discussão não está resolvida. Então, vamos dizer assim, a civilização moderna, a sociedade de classes, com agricultura, com produção de excedente, controle desse excedente por uma classe dominante, vamos arredondar para 10 mil anos, a religião tem 10 vezes mais tempo do que esse período, no barato. Então, vamos arredondar aqui a religião para 100 mil anos. Pois bem, o que significa a gente
Dizer que a religião nasce há 100 mil anos significa dizer que ela nasce num período em que a cultura não é como nós imaginamos. Não tem escrita, não tem ciência, não tem cultura como a gente a concebe, não tem música, não tem arte, não tem esporte, não tem cultura. A religião nasce ao mesmo tempo que a cultura, porque aqui a gente precisa fazer uma distinção fundamental. Não quero ensinar nada para ninguém, não. Eu quero só que a pessoa entenda como eu estou tratando a questão. A religião não se confunde com a cultura no campo da potência. A religião responde a uma potência fisiológica humana, cerebral, assim como a arte, de modo geral, são potências. E a religião se torna expressão de cultura no momento em que ela demanda conteúdo. Eu vou tentar explicar isso em detalhe. O impulso que faculta a espécie humana criar a religião não é cultural, é cerebral, cérebro mental, é fisiológico, é biológico. Tem a ver com o superdesenvolvimento do nosso cérebro. Mas esse impulso que permite à espécie humana criar um modo de vida religioso não tem conteúdo. É um impulso vazio, que lança a espécie naquela experiência sem nenhum conteúdo. Se você não consegue entender, você precisa parar e gastar tempo refletindo nisso. Porque todo ser humano que nasce hoje, no momento em que a consciência dele, facultada pelo desenvolvimento da espécie humana, se expressa no desenvolvimento daquele corpo, porque a criança nasce sem indiferenciação, para ele e o mundo é tudo uma coisa só, aí o processo de diferenciação entre ele e o mundo é um processo histórico-psicológico. Quem já estudou desenvolvimento da pessoa desde o nascimento entende o que eu estou falando, né? A criança não nasce com consciência pronta, a criança não nasce com as sinapses todas prontas, nós nascemos prontos para o desenvolvimento, mas subdesenvolvidos. E é na história da criança que ela vai desenvolver, inclusive, a consciência dela. No momento em que ela adquire a potência de consciência de um ser humano individual, subjetivamente falando, a cultura já está pronta e ela vai receber com muita tranquilidade, de modo muito pacífico, a cultura que já está pronta pelo processo de educação do pai e da mãe, dos avós, dos colegas da rua, dos vizinhos, da professora, dos colegas da escola. Ou seja, ele é um passarinho que vai receber a cultura pronta. Por quê? Porque ele está nascendo depois de 100 mil anos de desenvolvimento e hiperdesenvolvimento da cultura. Não tem mais nada para ele inventar ele mesmo. Agora, quando a espécie humana emerge como uma espécie consciente, por conta do superdesenvolvimento do neocórtex, o córtex frontal, nós não tínhamos cultura. Nós temos a máquina para produzir isso, e nós nem sabíamos o que era isso. Nós temos a máquina e nem sabemos que temos a máquina. No momento em que a cultura humana emerge com essa potência, ela não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Ela não sabe nem explicar o que está acontecendo. Ela é entregue à experiência na mais obscura ignorância de tudo. Porque hoje, qualquer coisa que a gente olhe e vê já está domesticado cognitivamente e emocionalmente. Mas imagina os nossos ancestrais, no início, nos primórdios da experiência da consciência, da imaginação simbólica, quando a gente é lançado na natureza, não mais apenas instintivamente, mas agora podendo, inclusive, dar a capacidade de pensar a natureza como uma coisa viva. O medo que se tinha da fera selvagem, agora é o medo que você vai ter do céu. O medo que você vai ter do trovão, do relâmpago, do vulcão, da tempestade, do mar. Tudo isso. Por quê? Porque nós ganhamos a potência
mas não temos conteúdo, não temos explicação, não tem cultura, não tem papai e mamãe para te explicar nada, não tem vovó e vovô para te explicar nada, não tem professor, professora para te explicar nada, porque ninguém sabe coisa nenhuma. É o começo. Agora, você substitui a religião nesse momento. Hoje, o religioso parte do pressuposto que todo o conteúdo que ele já recebe dado, mastigado, empacotado, numa revelação imóvel. Agora, a religião não nasceu assim. Não teve revelação nenhuma. A potência religiosa foi lançada a partir dos olhos, dos ouvidos, da pele da espécie humana no mundo, e ele tem a faculdade de experimentar a religião, mas não tem conteúdo nenhum. E como esse conteúdo vai ser construído? Pela experiência humana, tateando, inventando, criando, fabricando explicações do nada. E atenção, explicações que não correspondem em nenhuma medida a nenhum tipo de compreensão real do que está acontecendo. A religião nasce no delírio, por meio de delírio, sem que a humanidade possa fazer nada a respeito. Ela é lançada no turbilhão do medo, do pavor e do horror, e não pode fazer nada a não ser ir tateando e dando explicações circunstanciais, por aproximação, erro, experimentando o que funciona melhor, o que não funciona melhor, durante milênios e milênios e milênios. A religião será construída. E entendam a diferença. É fundamental entender a diferença. Porque ontem, por exemplo, na live, uma das perguntas mais insistentes, o que reflete que a pessoa ainda não entende o que é a religião, é se a religião vai acabar. Bem, nós podemos, no futuro, suprimir todo o conteúdo das religiões, mas a religião é um sistema duplo. É o impulso cerebral preenchido com cultura. A religião acabar é você tirar a cultura. Todo o conteúdo cultural, os deuses, os mitos, as assombrações, os santos, os demônios, os ritos, você joga tudo fora. Mas o impulso permanece. E o que você acha que vai acontecer com esse impulso? Se ele não for redirecionado, se ele não for direcionado para uma expressão mais consciente do que a religião, volta tudo de novo. Então, todas as vezes que as pessoas negligenciam o fundamento fisiológico da religião e olham para a religião como um jogo cultural apenas, elas vão se equivocar na compreensão do passado da religião e no futuro da religião. Então, a religião surge não por decisão humana, nós não decidimos inventar a religião, o nosso cérebro não nos pediu autorização, nós nos encontramos com a potência religiosa e não havia outro modo a não ser desenvolver isso. Mas atenção, isso é fundamental. Nós desenvolvemos isso na mais profunda ignorância, na escuridão completa, sem ajuda de ninguém, de nada. Nós tateamos na lama, no terror, no pavor da história. Eu acho que foram os milênios mais terríveis da espécie humana. Acho que nenhuma guerra dos últimos 12 mil anos foi mais terrível do que a experiência de pavor que os nossos ancestrais experimentavam naqueles primeiros anos, de se depararem com a visão terrível de uma tempestade e encarar isso como um ser vivo, 1 milhão de vezes mais violento do que um leão. Imagina o terror absoluto. Então, nós, durante 90 mil anos, que seja, um pouco menos, porque a cultura não vai acontecer apenas há 90 mil anos, né? Ela ocorre antes. Mas, para arredondar, antes da fase atual em que a gente vive, na explosão absoluta da cultura, nós tateamos no escuro, na lama e na ignorância e produzimos
não a potência religiosa, as atualizações, os conteúdos. Nós inventamos todos os conteúdos religiosos do planeta. E qual é o objetivo da live aqui? A gente pensar, em grande medida, especulando, porque não há como você mapear isso arqueologicamente, em grande medida, há meios indiretos de você confirmar isso. Mas a gente ainda está no campo da especulação, da hipótese, e em algum caso ou outro no campo de uma teoria. Mas não tomem o que eu estou dizendo como fato indiscutível. Não estaria dizendo se eu não acho que há algum nível de consistência, para mais ou para menos, um equívoco de pensamento aqui, um equívoco histórico ali, um equívoco de compreensão neurocientífica aqui. Não quero apresentar nada como indiscutível nem definitivo, não. Mas as linhas gerais do que nós vamos dizer, para mim, são fundamentais. Que elementos nós utilizamos às cegas, sem premeditar isso, simplesmente porque estava à mão e no nosso desespero, solidão, ignorância e treva, tomados pelo impulso religioso, nós construímos os conteúdos da religião usando esses elementos. Vamos lá. Primeiro elemento que eu acho fundamental e que, para mim, responde não apenas por elementos da religião, mas pelo modo como a religião se institui. Os sonhos. Para mim, os sonhos são atividades fundamentais na história do desenvolvimento da espécie humana e tiveram duas contribuições fundamentais para os conteúdos dados à religião. Estou falando de conteúdo. Os sonhos não contribuíram para a potência religiosa em nenhuma medida. A potência religiosa não tem nada a ver com sonho. A potência religiosa tem a ver com o neocórtex, porque nós ganhamos a capacidade de imaginar. Nós viramos seres hermenêuticos ou exunêuticos. Se preferirem ir aqui na tenda, nós preferimos a exunêutica à hermenêutica. Mas o nosso cérebro também nos faz sonhar. E duas contribuições eu acho que os sonhos deram aos conteúdos que nós inventamos para a religião. Primeiro, um conteúdo estrutural. Os sonhos são narrativas. Os nossos sonhos não são imagens. Se vocês permitirem uma analogia, os nossos sonhos são filmes. É um roteiro, é uma história, é uma narrativa. Tem um enredo. Você conhece alguma religião que não se constitui a partir de um enredo, de uma história, de um mito? Não. Eu acho que a estrutura constitutiva de todas as religiões do planeta se serviram inconscientemente. Eu digo inconscientemente no seguinte sentido, para que eu não seja mal interpretado. Ninguém olhou para o sonho e falou: eu vou usar o sonho para dar conteúdo a isso. Não tem ninguém planejando nada. Isso é bom dizer aqui na tenda, porque a tenda tem uma rapaziada que é adepto das teorias de conspiração, né? Então acha que a religião foi uma conspiração romana, essas coisas. Não tem nada de conspiração. Então ninguém sentou e conspirou nada. Simplesmente o sujeito, quando se apavora, a memória do sonho e a estrutura do sonho é capitaneada imediatamente para ele dar uma explicação para a realidade que o acalme, que tire o medo dele, que tire o pavor, que ajude os filhos a ficarem menos apavorados. É naquela tentativa de você dar a melhor condição psicológica possível, de calma, de tranquilidade, de segurança, para o grupo, que você vai pegando todos os elementos à sua disposição. E eu acho que a religião se constitui na forma de contar histórias, porque isso está no sonho. Acho que ninguém inventou isso. Ninguém inventa o modo como o sonho funciona. O sonho funciona assim, porque ele é uma espécie de duplicação do modo como os nossos olhos, ouvidos, pele
nariz, boca, apreende a realidade. Hoje a gente tem aprendido muito com neurociências que o cérebro trabalha com imagens, 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 imagens. O nosso cérebro não é digital, é analógico. Entendam isso. O nosso cérebro não é digital, o nosso cérebro é analógico. Por isso o sonho sempre funciona de modo analógico, porque ele reproduz a experiência de percepção da realidade. O sonho é uma alucinação, não é percepção da realidade, mas funciona exatamente como a percepção da realidade. Mas a percepção da realidade não era suficiente para fazer com que a gente duplicasse isso num mundo de fantasia, mas o sonho aparece para nós como uma revelação. Hoje a gente sabe o que é o sonho. Imagine os nossos primeiros ancestrais com a capacidade cognitiva como nós temos, lidando com o sonho. Então eu acho que o primeiro carro-chefe que foi capitaneado no desespero da explicação religiosa na nossa espécie, há quantos anos? 50 mil, 70 mil? É o sonho. Aqui eu vou deixar uma questão sobre a mesa. O desenvolvimento ótimo disso vai depender da linguagem. Quando a linguagem articulada e simbólica se desenvolveu. Mas aqui nós temos uma vantagem. A linguagem articulada como nós temos, a linguagem simbólica, ocorre mercê do mesmo fenômeno que propicia a faculdade religiosa. É o mesmo alejão, o superdesenvolvimento do neocórtex, que nos propicia linguagem simbólica e a potência religiosa. É o mesmo fenômeno. Tem a mesma origem. De modo que eu não descartaria a hipótese de esses dois fenômenos serem concomitantes. Nós desenvolvemos linguagem simbólica ao mesmo tempo que começamos a inventar, não esqueçam esta palavra, não tem nada na religião, a não ser a potência, que não seja inventado. Tudo foi inventado. Absolutamente tudo. Exatamente como a linguagem. Nós inventamos a linguagem é uma invenção, porque temos a faculdade cerebral de fazê-lo. E nós inventamos os conteúdos da religião, porque temos as faculdades mentais para fazê-lo. Ficasse aí seria lindo. As religiões poderiam ser saudáveis se nós as lidássemos assim, como invenções nossas. A desgraça é que a religião nos controla, né? Nós vamos inventar explicações e nos colocarmos em subordinação aos conteúdos que inventamos. Então, esse é a primeira contribuição do sonho, no meu modo de entender. A estrutura narrativa da religião, a estrutura dos mitos, que para mim foram tirados dos sonhos. Mas para mim os sonhos têm uma segunda contribuição que eu acho que é muito original ao processo religioso. E aqui a gente tem algum mapeamento arqueológico. Está em disputa. Não tomem a minha palavra como alguém que está decidindo uma questão que compete a especialistas, né? A antropólogos e biólogos evolutivos, que há duas discussões no mercado sobre a origem da religião, e o que se estabelece como algo decisivo é que é preciso ter vestígios de cultura. Se não houver vestígio de cultura, arqueologicamente falando, não se pode falar de religião. Eventualmente teria religião, mas como é que você vai saber se não tem vestígio nenhum? Então tem uma rapaziada mais comedida que exige que você tenha artefato cultural encontrado. Uma flauta, louça pintada, essa coisa toda. E nós temos isso, a fartura, explosão disso há 40 mil anos, então há 40 mil anos, já tem religião. Indiscutivelmente. Mas já estão descobrindo, não num nível de explosão assim, mas cultura material desse nível até 150 mil anos antes da Era Comum,
na África do Sul, em determinadas regiões da África. Então, está uma belíssima discussão nesse campo. Mas uma outra categoria de achado arqueológico tem levado alguns especialistas a pressupor que, anteriormente a essa explosão da cultura no sentido de produzir artefatos culturais, já se poderia ser mapeado, que são as sepulturas intencionais. A discussão aí é essa, né? Porque tem alguns arqueólogos que acham que o fato de uma pessoa estar ali na posição fetal não justifica necessariamente que alguém interpretou a Terra como um retorno ao útero. Então tem uma disputa. Mas por que eu estou discutindo isso? Porque o que é que o sonho nos traz? O sonho nos traz de volta os mortos. Nós sonhamos com os mortos. Hoje, sonhar com os mortos nos faz acordar, às vezes, chorando. A saudade machuca a gente. Mas a gente sabe que foi um sonho. Há 100 mil anos, meus queridos, não. Há 100 mil anos, você encontrou com o morto dormindo. Entende? Ele não tem noção de que o sonho é o cérebro funcionando, revisitando paisagens arquivadas na memória, aleatoriamente, em função de pressões químicas, elétricas do cérebro. Não. A única coisa que ele sabe é que durante a noite, os mortos... Por que você acha que toda tradição, toda tradição do planeta, os mortos vivem na noite? Porque é na noite que nós sonhamos com os nossos mortos. Vocês imaginem a implicação disso na experiência dos nossos primeiros ancestrais. A crença na vida após a morte não nasce de nenhum desejo humano de querer ser eterno. Isso é racionalização de classe média. Nós só desejamos ser eternos porque nós inventamos que nós sobrevivemos à morte. E quando é que nós inventamos isso? Quando, na ignorância, na lama, nas trevas, há 100 mil anos, a gente caçando carniça, a gente vai sair da lama e vai colocar o James Webb no espaço. Mas, para isso, a gente vai tatear como um desesperado, uma topeira cega cavando na obscuridade. E quando nós, então, como espécie, não foi um sujeito, é a espécie, sonha com os mortos, acorda, ele sabe que os mortos estão vivos. Mas ele vê o esqueleto do morto. Então ele sabe que o morto está para além do esqueleto. Há uma sobrevivência. E por isso que o mundo dos mortos nunca foi pensado como sendo lá em cima. Não tem nada a ver com o inferno. É porque o seu morto sempre foi depositado ou na superfície da terra ou enterrado em algum buraco. Você jogava numa vala. Então, se você vê o cadáver lá, as carcaças, as caveiras, os crânios, mas você encontrou com a pessoa de noite, você não sonhou com ela, você encontrou com ela de noite. Então você começa a imaginar que para baixo da terra, lá vivem os mortos. Ninguém sentou para inventar isso. Entende isso, como que isso é fantástico, isso é extraordinário. É ignorância pura. Atenção. É lindo. É lógico. É compreensível. Mas é ignorância. Não tem morto nenhum em canto nenhum. Morreu? Acabou. Mas isso a gente sabe hoje. Há 100 mil anos, nós nem sabíamos que morreu, acabou. A gente não tinha consciência de nada. Tudo está começando. A consciência da morte é quase que concomitante à consciência da vida após a morte. Porque quando nós não tínhamos a capacidade cerebral, nós não tínhamos consciência da morte, nós éramos primatas. Quando a gente ganha a capacidade de consciência da morte, é porque a gente já tem a
o aparato, né, cerebral super desenvolvido. Há alguns estudos que sugerem que determinados animais superiores têm alguma consciência da morte. Orangotão não, gorilas, chimpanzé, elefante. Mas a gente não sabe mapear o nível disso, né? A gente não sabe. Mas nós chegamos ao momento de desenvolvimento do nosso cérebro que nós enfrentamos a morte conceitualmente. Mas aí o problema é, se nós desenvolvemos essa consciência antes da religião, o problema aqui é, se toda a consciência se desenvolve a partir do neocórtex, tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo. Então a questão é, existiu um momento em que nós tínhamos consciência da morte, mas não tínhamos a potência da religião? A consciência da morte advém de uma parte do cérebro que não é o neocórtex? Porque toda a atividade humana que decorre do neocórtex apareceu ao mesmo tempo. Então, eu não me surpreenderia, não estou esposando aqui nenhuma tese, mas eu não me surpreenderia se a consciência da morte tivesse emergido na nossa espécie ao mesmo tempo que a invenção da vida após a morte. E nós não inventamos a vida após a morte, aqui eu estou esposando uma tese, uma hipótese, uma especulação, não porque tivemos medo da morte, mas porque nós apreendemos a sobrevida à morte no sonho. Entende o que eu estou dizendo? O medo da morte, para mim, conscientemente falando, porque o medo biológico todo ser vivo tem. Ser vivo no sentido dos seres superiores, né? E, de qualquer forma, todos os animais têm mecanismos para, até inseto, para se fugir da morte. Né? Até aqueles insetos folha que se disfarçam de folha, fica ali paradinho, por quê? Porque a vida não quer ser extinta. Ele não tem consciência, mas o mecanismo biológico já trabalha para evitar que ele morra. Então, de qualquer forma, eu considero que o medo que a gente tem da morte deriva de uma racionalização da morte, mas não é original no sentido de que nós inventamos a vida após a morte para fugir ao medo da morte. Você lerá isso nos manuais. Muita gente explica a religião como tendo sido inventada porque nós nos desesperamos com a consciência da morte e inventamos a religião. Não compro isso. Não compro isso, é simplificação demais. O sujeito não rebobinou a fita até o final. Porque no momento em que nós, como espécie, ganhamos a capacidade de ter horror à morte, nós ganhamos a capacidade de linguagem articulada e ganhamos a capacidade de religião. Então, no primeiro dia que sentimos horror à morte, sonhamos com os mortos e imediatamente aprendemos. É mito, é ignorância. Mas a espécie tomou como uma revelação, entende o que eu estou dizendo? Para a espécie humana, ela recebeu no sonho a revelação de que depois da morte a vida permanece. E eu acho que isso tem milhares e milhares e milhares de anos. O sonho, para mim, foi o primeiro motor da religião. E ajudou ela de um jeito que nenhum outro fator ajudou. Estruturando o modo de funcionamento da religião, narrativa, que é mito. Mito porque nós éramos ignorantes. E enquanto religião, não se ofendam. A religião é intrinsecamente ignorância. Como há 100 mil anos. A religião, como fenômeno, não mudou nada. A única diferença é que hoje ela não aprende mais com sonho, aprende com os mitos que ela mesma inventa. Mas o processo ainda é mesmo. Lidar com o mundo na ignorância. Lá atrás não há como a gente criticar. Não havia outro jeito. Nós éramos ignorantes. Segundo elemento. Esse segundo elemento deriva, de novo, de procedimentos que não são premeditados. A ingestão de substâncias psicoativas, alucinógenos, como a gente ainda vê até hoje na África. Vejam, por exemplo, no YouTube, a marula. E aí vai, quando as amarulas amadurecem, lá vão
centenas de animais. Vai elefante, vai macaco, vai javali. E aí comem as amarulas, e aí quer se divertir? Junte a sua família, ligue a televisão, vá no canal do YouTube e bota amarula. E as crianças vão se mijar de rir de tão divertido. Você vai ver elefante tendo barata, aí vai para um lado, aí vai para o outro, aí o macaco tendo... É um negócio extraordinário. Nós lidamos com substâncias alucinógenas há milhares de anos. Há 100 anos a gente inventou de tratar as drogas como coisa proibida. É bom que se estude a história das drogas, porque a proibição só enriquece tanto as forças supostamente legais quanto as ilegais. A proibição da droga é para enriquecer muita gente. Há 100 mil anos, a espécie humana lida com as drogas naturais. No século XX, nós inventamos as sintéticas por conta do superdesenvolvimento da química. Mas inventar as drogas sintéticas é apenas emular o efeito das naturais e criar drogas muito mais poderosas. Né? Mas, do ponto de vista da história, há livros, inclusive, tratando sobre isso, e é um fato muito interessante, porque é ponto pacífico. Aqui eu não estou esposando nenhuma tese nova, não. Há livros tratando da presença dos alucinógenos na religião. Eu discordo desses livros no seguinte: todo estudioso de um objeto quer dizer que aquilo explica a religião. Aí eu fico com má vontade de ler esses livros. O que há de certo no que eles estão dizendo, na minha avaliação, é que você não pode compreender o desenvolvimento da religião se você não relacionar a ingestão de alucinógenos naturais da espécie humana. Mas a religião não tem nada a ver com isso. A religião não surgiu por isso. Aí é o equívoco. As pessoas, elas elegem o mundinho dela como a explicação do universo. E isso é muito triste. Isso é lamentável. Mas, tirando esse defeito dessas pesquisas, eu as endosso. O conteúdo, não a faculdade religiosa. A faculdade religiosa é biológica, está no cérebro. Se não tivesse existido alucinógeno no planeta, não faria a menor diferença para o surgimento do impulso religioso, porque o alucinógeno não provocou o impulso religioso. O impulso religioso é produzido pelo cérebro, tanto quanto o impulso para a linguagem. Mas o que os alucinógenos produziram é o conteúdo. Porque o efeito do alucinógeno é o mesmo do sonho, só que mais fantástico. Os sonhos costumam acontecer nos limites da nossa percepção cotidiana. Às vezes, as cenas não batem muito. Por exemplo, da onde vocês acham que xamãs consideravam voar? Você já sonhou que voava? Na minha adolescência, quase que eu conseguia produzir os meus sonhos de voar, porque as maiores sensações de que eu tenho memória são os meus sonhos em que eu estou voando. É inexplicável. Eu tenho consciência que é sonho, mas eu adoro quando eu sonho que eu estou voando. E em alguns sonhos, eu tento levantar voo, porque eu já sonho tanto que estou voando, que eu desenvolvi nos sonhos certa habilidade de voar. Mas o meu problema é me manter durante muito tempo voando e sempre enfrentando os ventos que me levam para longe demais. Não tento racionalizar nada disso. Para mim, são meramente experiências oníricas. Mas duvido que daí não tenha saído a percepção de xamãs do passado de que eles tinham habilidade de voar, porque ele voa no sonho. Algumas pessoas vão dizer porque ele está emulando o espírito do falcão. Ok, dê a explicação que você quiser. Então, o sonho, ele pode subverter a norma natural do cotidiano, as percepções. Mas o sonho se dá nos limites do padrão da percepção, porque é a mesma atividade cerebral. A atividade cerebral de você perceber
a realidade, é o mesmo mecanismo de você ter o sonho. O almoxarifado que entrega as imagens com que você lida no dia a dia é o mesmo setor que entrega as imagens para o sonho, mas a ingestão de alucinógenos subverte tudo. As formas geométricas invadem a sua mente. Os elementos da cultura hipercoloridos, distorcidos. O fantástico, o maravilhoso, o extraordinário, o superlativo, o hipercolorido que enche o conteúdo das religiões, para mim, deriva de milênios de ingestão de alucinógeno. No princípio, sem nenhuma intenção religiosa. Por quê? Porque você não tem a estrutura cortical, neocortical, para desenvolver a intenção de tomar a substância religiosa para a substância alucinógena para você ter uma experiência religiosa. O elefante não vai comer marula para ter uma experiência religiosa. Ele vai por uma experiência lúdica, como os golfinhos, né? Os golfinhos sabem que os baiacu soltam uma substância química. Então, você pode procurar no YouTube golfinhos que ficam mordiscando o baiacu, aí o baiacu solta um pouco de veneno na água, o golfinho não mata o baiacu, sorve aquele veneno e fica no barato. Golfinho. É muito bacana, muito lindo. Eles não vão fazer isso para ter experiência religiosa, eles vão fazer isso porque é gostoso, é brincadeira. Fazem para brincar. A espécie humana, como todos os animais, deve ter experimentado isso enquanto era primata, como todos os outros primatas faziam e outros mamíferos fazem. Mas no momento em que nós adquirimos a capacidade de inventar a religião e começamos a criar conteúdos para isso, imediatamente começamos a assimilar que o uso daquilo aperfeiçoava as nossas condições de ter contato com o mundo dos deuses. Oráculo de Delfos, o soma dos babilônicos. Andaram encontrando maconha nos incensos lá em Israel. Não deve surpreender ninguém. Ninguém. E aí, a potência desses alucinógenos, hoje a pesquisa acadêmica não chama os alucinógenos, que alucinógenos são, de alucinógenos. Na pesquisa religiosa, essas substâncias são chamadas de enteógeno. De theos, Deus. Então, enteógeno é algo que gera Deus dentro de você. Inclusive, a Polícia Federal trata determinadas substâncias enteógenas como não passíveis de criminalização, desde que usadas no contexto religioso. Então, há portarias da Polícia Federal sobre isso. Então, hoje nós chamamos de enteógeno. Eu não estou chamando de enteógeno porque no passado não tem isso. No passado eles iam lá para ter o encontrar com os deuses. Não foram os enteógenos, porque enteógeno é uma descrição nossa a partir da compreensão da religião. Não é enteógeno, porque o alucinógeno não coloca Deus dentro de ninguém. A pessoa vai ter aquelas visões estereotipadas e vai interpretar que está indo para o mundo dos deuses. Isso é mito. Então, no espaço necessário, a gente chama de enteógeno. Mas, na boa, é alucinógeno mesmo, porque está produzindo alucinação. Ponto. Não tem revelação de verdade nenhuma naquilo. É uma alucinação, é um barato. Mas, aqui, já num processo intencional, a religião começa a capitanear essas experiências, concentrando. E grande parte do desenvolvimento dos modos de procedimento, das experiências que são consideradas experiências com o divino, são moldadas a partir da experiência que você tem dos alucinógenos.
Terceiro elemento, a loucura. E com loucura eu estou falando loucura mesmo. Toda sorte de problemas psicológicos mais ou menos graves. Não faz a diferença. Vamos usar as categorias modernas. As esquizofrenias, as depressões, as manias, as neuroses, que hoje nós tratamos como patologias, distúrbios de natureza química, hormonal, elétrica, até ontem eram tratadas como manifestações sobrenaturais, positivas ou negativas. Os loucos, as loucas, sempre foram tratados como pessoas próximas do divino. Por quê? Porque aquilo que revelava o mundo do divino era o mundo do sonho. Onde é que você se aproxima do mundo do divino? No sonho, porque você se aproxima dos mortos. Na ingestão das substâncias alucinógenas, porque você sai do mundo real e vai para, na sua interpretação agora, para o mundo do divino. De modo que, quando a experiência da loucura tira a pessoa do mundo cotidiano, isso era interpretado como uma aproximação daquela pessoa no mundo sobrenatural, no mundo do outro lado. Então, de um modo que revelava uma características do sagrado, que eu vou precisar explicar um pouquinho aqui para que fique mais claro. A loucura sempre foi capitaneada nos espaços de construção dos conteúdos da religião como a manifestação das forças do divino. Aí aqui é importante, caso você queira depois, acompanhar os vídeos como direi, do livro do Mircea Eliade. Eu estou lendo aqui no canal a introdução e o primeiro capítulo do Tratado de História das Religiões, do Mircea Eliade, o meu fenomenólogo preferido. E ali ele fala que o sagrado se atualizou na história humana, e sagrado, atenção, tem nada a ver com divino. Sagrado é um processo da mente. O mesmo fenomenólogo Mircea Eliade, no espetacular livrinho As Origens, disse assim: o sagrado é um elemento da estrutura da consciência. O sagrado não é o divino. Tem 2 manuais aí de fenomenologia falando que o sagrado é o divino. Não é. E um deles chega a dizer que o Mircea Eliade disse que o sagrado é o divino. Nunca disse. Então, quando a gente falar assim de experiências com o divino, não tem nada a ver com o sagrado. É a experiência ignorante da religião, que se lê na ignorância da religião como uma experiência com alguma coisa que existe, quando, na verdade, é uma experiência antropológica com algo que a mente humana inventou. Todas as experiências com o divino são experiências do sujeito com as ideias que a espécie humana inventou. Então, quando Eliade diz assim, o sagrado se atualiza, a experiência do sagrado se atualiza na história, em 2 bifurcações: as hierofanias pacíficas e as cratofanias. O que é uma cratofania? É uma experiência do sagrado, a experiência mental, que se atualiza numa tempestade, num vulcão, em algo extremamente poderoso e assustador. Então, o que a espécie humana aprendeu do divino que ela inventou? Porque, veja bem, como criança não pode lidar com esse assunto. Há muita criança se metendo a falar de religião e vai meter os pés pelas mãos. Porque, ao mesmo tempo que nós inventamos a religião, no sentido do conteúdo, não do processo, da faculdade de ser religioso, ninguém inventou a faculdade humana de ser religioso. Ela é uma faculdade cerebral.
mas todos nós inventamos os conteúdos. Mas nós inventamos os conteúdos e fomos forçados a inventar determinados conteúdos em função do modo como a gente construía essas explicações. Porque quando você se depara com uma erupção vulcânica, um lahar, são aquelas avalanches de lama e gelo que decorrem de erupções vulcânicas em regiões de neve. É um negócio terrível. Uma das forças mais violentas da natureza é um lahar. Ou no relâmpago. O que se manifesta para o sujeito que não compreende nada da natureza, o religioso clássico, é que uma força poderosíssima, incontrolável, ameaçadora, você não sabe se o que advém daí é bênção ou maldição. Então, inventando a explicação, o sujeito aprende uma modalidade do divino. Olha que coisa extraordinária. Ele está inventando, mas ele não pode inventar por capricho, como muita gente se intrometendo no assunto sem ter lido nada, acha que as pessoas sentaram como 3 amigos que vão jogar RPG, aí a religião não surgiu assim. O processo de liberdade de inventar era controlado pela experiência ignorante e o terror que a pessoa experimentava. Então, os primeiros conteúdos das hierofanias, ou seja, a manifestação sobrenatural do divino imaginado, que era interpretado na natureza, eram as cratofanias. E as divindades sempre eram imaginadas, os espíritos, os fantasmas, os orixás, os deuses, eram imaginados como tendo dupla face. Podem nos abençoar, mas podem nos matar. São perigosos, mas são bondosos. Então, a religião lidou com os deuses dentro dessa ambiguidade. Até ontem. Você pode ler em Isaías 45, versículo 7. Lá vai estar a declaração clássica do divino antes do período zoroastriano. O próprio Yahvé, dito amor no Novo Testamento, lá vai dizer assim: eu faço shalom e eu crio a desgraça. Eu, nenhum outro. Hoje, a religião que está mais perdida do que nunca esteve, quando uma pessoa fica doente, culpa a pessoa, culpa a família da pessoa. Mas na época de Isaías 45, se uma pessoa fica doente, a pessoa diz: poxa, Yahvé. Porque tudo o que acontece é Yahvé. De bom ou de mal. Isso já é uma racionalização milênios depois daquelas primeiras cratofanias. Por que que a espécie humana desenvolveu sacrifícios humanos? Alguém sentou, você acha que alguém sentou? Tá chato a vida, aquele cara ali é um pé no saco, vamos matar ele pro Deus? Não é assim que as coisas funcionam. A pessoa está vivendo lá na vida dele, aí começa a tempestade, vem um relâmpago, cai um relâmpago na casa, mata todo mundo. Como é que a tribo imagina? Deus matou essa pessoa, os deuses, os orixás mataram essa pessoa. Por quê? Ele come gente. Então vamos fazer o seguinte, para que ele não venha aqui e mate mais, vamos fazer um sacrifício. É uma racionalização a partir da absoluta ignorância, com base em acontecimentos que a tribo experimenta, que o bando experimenta, que o grupo experimenta. Porque estamos falando de um período em que não tem sociedade de classe. Nada disso é um grupo controlando outro grupo. Não tem grupo controlando grupo nenhum. É uma sociedade de caçador-coletor. Não tem hierarquia social, não tem estratificação social. Está todo mundo perdido no delírio religioso. E nunca a religião foi tão ópio quanto naquela época, porque a pessoa não tem explicação nenhuma para dar, a não ser esse auto-engano. Mas o problema é que funciona. Porque quando você passa a fazer sacrifício humano,
Vai passar quantos anos sem um relâmpago matar alguém na sua tribo? Um monte. E aí você vai interpretar que o relâmpago não está mais matando ninguém na sua vida porque você fez o sacrifício. Entende? É um processo complexo, que é indiscutivelmente invenção, mas que é uma invenção que se desdobra a partir das exigências da vida perdida na lama e na ignorância e no terror. A palavra-chave para compreender o desenvolvimento da religião é terror. O motor da religião na espécie humana é o terror no qual nós vivíamos. E as religiões se enamoram. Parece que a religião vive bem quando as pessoas vivem aterrorizadas. A pacificação do espírito não ajuda muito a religião. Me parece que as religiões gostam dos momentos aterrorizantes, porque foi assim que ela se nutriu durante toda a sua etapa. Bem, nós estamos bastante distantes desses dias, porque esses dias que eu estou descrevendo não são de 1000 anos atrás, não. Nem de 5.000 anos atrás, nem de 10.000 anos atrás. Estou falando de 100.000 anos atrás, 90, 80, 70, 50. À medida que a cultura humana vai se desenvolvendo, novas aproximações, cada vez mais racionalizadas, cada vez mais domesticação desses fenômenos aterrorizantes. Mas nenhuma grande transformação ocorreu nesse período, e aqui eu quero especular, em decorrência da era glacial em que nós estávamos enfiados. Termina a era glacial, por volta de 14.000 anos atrás. Nós vamos... Costuma-se dizer que nós, então, aleatoriamente descobrimos a agricultura. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que nós já poderíamos ter nos tornado agricultores antes disso, mas o problema são as condições climáticas, né? Era a época glacial, e na época glacial, não sei se com o tipo de alimento que nós tínhamos, sem desenvolvimento genético, pelo cuidado que a própria agricultura vai propiciar, a seleção artificial das espécies que a agricultura vai propiciar, nós conseguíamos viver de agricultura. O que vai ocorrer no final do período glacial é que o terreno vai estar tão fértil, lá no crescente fértil, por isso que o nome é crescente fértil, e as condições climáticas estarão tão propícias que muito rapidamente se pôde transitar, muito rapidamente, comparativamente aos 90.000 anos antes, do processo de caçador-coletor para o processo sedentário. E com isso, já falei algumas vezes aqui no canal sobre isso, nós desenvolvemos a transformação, nesse caso, artificial e não premeditada, de novo, toda aquela rapaziada, principalmente o pessoal, porque tem o alucinado religioso e tem o alucinado não religioso. Né? O alucinado não religioso vê conspiração em tudo. Jesus é uma conspiração, o homem tudo é uma conspiração. E a história não funciona assim. Ninguém premeditou a produção de excedente. Quando as pessoas inventaram a agricultura, apenas intuíram que se ela conseguisse plantar, não precisava ficar andando igual um gnu lá da África, que vai andando quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros lá no Serengeti, porque ele vai comer no pasto, tem que ficar andando, porque tem que dar tempo para o pasto crescer de novo. Então, elefante, zebra, gnu, eles andam milhares de quilômetros, a África toda atrás de comida. E nós também, a gente ia ficar perambulando atrás de comida, né? Nós éramos caçadores, coletores, a gente vai atrás dos bichos. E você consome os alimentos ali da floresta, não se recupera, você tem que ir para outro canto. Aí 20 anos depois você volta lá, que aí já nasceu tudo de novo. Então você imagina, as pessoas imaginaram que com a agricultura elas não iam precisar ficar perambulando. Só que
Era muito mais do que isso e eles não tinham a mínima condição de imaginar o que ia acontecer. A quantidade de alimento que você produz com a agricultura, e naquela época, se fosse hoje, então, é um absurdo. Porque a quantidade, a produtividade hoje não se compara à produtividade da época. A quantidade de gente que trabalha na agricultura para manter as pessoas do planeta se alimentando é muito menor do que a época. A época, eu recomendo, algumas pessoas falam mal daquele livro, né? Eu não sei se as pessoas gostam de livro assim, é um livro que ela acha que não tem erro nenhum. Nenhum livro é assim, não tem nenhum livro que não tem erro nenhum. Então, o Diamond Jared, Armas, Germes e Aço. Eu mencionei o livro aqui, menciono de novo. Faça-se um favor, leia Armas, Germes e Aço, do Diamond Jared, e alguém fez uma crítica, não sei se um peregrino, eu não fico olhando se a pessoa é inscrito, se não é inscrito. Quando é membro do canal, eu sei, porque tem um símbolo, né? Membro do canal. É um determinismo geográfico. Como assim determinismo geográfico? É claro que tem determinismo geográfico. É óbvio que tem. Por que, que eu sou branco? Porque a espécie humana que nasceu na África e era negra começou a se espalhar e foi parar no norte, lá na Finlândia. E com o processo de adaptação, nós vamos perdendo o pigmento da pele que faz ser preto, porque tem que filtrar os raios ultravioletos. É o contrário, né? Então, quando você vai para o frio, você perde aquela camada. Isso depois de milênios. Então, eu sou descendente de ancestrais que foram lá para o norte e perderam o pigmento da pele. Você, para morar nos trópicos, precisa ter pele negra. Eu não podia estar morando no Brasil. Eu tinha que estar morando no norte, não posso pegar sol. Mas hoje nós espalhamos tudo, então já acabou. Mas nós desenvolvemos tonalidade de pele por determinismo geográfico, ora bolas. Você acha que um habitante do Alasca, quando nós encontramos o primeiro habitante do Alasca, a gente encontrou ele peladão? Não, porque ele mora no Alasca. E aqui no Brasil, quando chegaram os portugueses? Tudo pelado, porque o determinismo geográfico impõe que lá no Alasca eles vistam 500 peles para não morrer de frio, e aqui no Brasil ande pelado para não morrer de calor. Aí o sujeito lê livro que fala, não tem determinismo. Aí ele generaliza. Gente, não façam isso. Não façam isso. Você tem que sempre analisar caso a caso. Existe determinismo geográfico? Claro que existe. É óbvio que existe. O determinismo geográfico explica tudo? Não. Tá claro? Então, claro que tem determinismo geográfico. Lá na região do Crescente Fértil, diferentemente na África, onde isso não é possível, lá no Crescente Fértil, um plantou e 10 comia. Então, você criou excedente de produção, muita produção, e criou ócio. Esses 10 que tinha que gastar o dia caçando, senão não comia, caçando raiz, senão não comia, a partir de agora vai poder se dedicar a outras coisas. E uma das coisas que se dedicaram foi o domínio do excedente. Isso vai determinar fundamentalmente a religião. A sociedade de classes vai mudar o modo de funcionamento de todas as religiões onde esse tipo de sociedade se estabelecer. Eu diria que foi a maior transformação da religião em todos os tempos. O Mircea Eliade diz que essa foi a principal crise espiritual da espécie humana. Por quê? Porque o mito religioso, a partir do sonho, lembra? O mito religioso desenvolvido em todas as sociedades caçadoras-coletoras é que uma boa caça e um bom encontro de trufa, de raiz, depende do beneplácito dos deuses. Não é a sua expertise. Não é porque você é um bom caçador, é porque você é amigo dos deuses. Então, os deuses te dão um bom encontro com a caça, um bom encontro com a raiz, com as frutas. Quando a espécie humana começou a pretender plantar, ou seja, não depende mais dos deuses, se interpretou como falta de confiança. É o mesmo padrão, grosso modo,
que vai enfrentar a Grécia da democracia ateniense, que é hipocrisia, tem democracia coisa nenhuma. Porque era meia dúzia de homem rico que pode decidir, o resto não decide coisa nenhuma. Mas, de qualquer forma, traz a discussão. Os religiosos tradicionais vão dizer, os deuses determinam. Os democráticos gregos dirão, não, nós vamos decidir. A crise da democracia numa sociedade religiosa, nós decidiremos, é equivalente à crise da agricultura na transição de uma sociedade caçadora-coletora, porque é outro tipo de mito. Os novos mitos serão inventados. Vão ser inventados deuses da agricultura, o deus do milho, o deus do centeio, o deus da cevada, o deus da batata, vai inventar tudo. Todos os deuses, todos, para todos os serviços, para todos os gostos, nós inventaremos. Mas nesse momento, você tinha os deuses da caça e da coleta e você não tinha deuses da agricultura. Então vai ser uma crise espiritual. Essa crise não marca nada, porque ela fica no passado. A gente inventa os novos deuses da agricultura e passa a viver assim durante 10 mil anos, pronto, resolveu. Não é dessa transformação que eu estou falando. A transformação é porque você vai gerar acúmulo, a sociedade gerou acúmulo de riqueza, e aí um grupo da sociedade administra esse acúmulo de riqueza contra o outro grupo da sociedade. É só você me apontar uma sociedade que não funciona assim. Funciona assim há 14 mil anos, 13 mil anos, 10 mil anos, vamos arredondar. Esse grupo que assumiu o poder dos excedentes e passa a dominar o grupo que não controla os excedentes, tomou a administração da religião para si. E passará a usar a religião como projeção da sua vontade. A partir daí, todos os conteúdos religiosos espelharão a vontade, o interesse e o jogo da classe dominante e mais nada. Pode procurar a religião que for, inclusive a sua. Não há religião no planeta, em sociedade de classe, que seja administrada pelas classes dominadas, trabalhe para o interesse das classes dominadas e se preocupe com o bem-estar das classes dominadas. Não. O interesse é sempre da classe dominante. E isso não tem nada a ver com a estrutura cerebral, tem a ver com a transformação do regime econômico da sociedade. De novo, por favor, não é nenhuma... como é que a palavra me deu branco aqui? Ninguém ninguém premeditou isso. Assim como a religião derivou do superdesenvolvimento do cérebro, e a gente deu conteúdos inventando, essa nova etapa que dura 10 mil anos da religião decorre de uma transformação do regime econômico da sociedade que marcou inexoravelmente a religião. Não adianta uma sociedade achar que vai usar a religião a favor da classe dominada, como a teologia da libertação. É pura utopia sem nenhuma materialidade. Porque a única função real da religião nos últimos 10 mil anos, e não é por invenção de ninguém, é por funcionamento concreto, material da sociedade, é legitimar a manutenção do poder na mão de quem detém o poder. Está claro isso? Não há como mudar isso. Assim como não tem como mudar internamente a religião, que haja deuses, espíritos, fantasmas, quimeras, porque isso é o conteúdo da religião. Como nós não compreendemos, nesses 100 mil anos, que tudo isso era uma invenção da nossa mente, a espécie humana já compreendeu isso. Eu estou falando isso aqui. A tenda do necromante faz 117 dias hoje. 117 dias hoje. Há 117 dias eu estou dizendo, o conteúdo de todas as religiões é invenção nossa. A antropologia sabe disso, a sociologia sabe disso, a psicologia sabe disso. Alguns sociólogos antropólogos preferem não falar nada para não se queimar com o religioso. Mas eles sabem. É só espremer ele no canto que ele confessa. Mas a religião não. A religião não admitiu, nem vai admitir. Porque para ela, ser religião é se submeter aos deuses, aos orixás, aos espíritos, aos camis.
E no momento em que nós passamos para a sociedade de classe, a sociedade de classe administrou a religião, inventou os mitos em que os deuses estabelecem a sociedade de classe como a sociedade de classe não, a sociedade, a classe dominante, como a sociedade representante do divino. E o mito religioso vai dizer que a sociedade, a classe dominada, tem que obedecer à classe dominante. Todo o conteúdo religioso diz isso. Não é uma religião só, não. Todas as religiões dizem isso. Porque em todo canto onde houve sociedade de classe, qualquer sociedade dominante vai tomar a religião para administrar o processo. Então, vejam a história mais bonitinha, que as pessoas acham linda. A ideia de Deus como o dono do redil. Então, as divindades têm na população do país as ovelhas. Não é lindo isso? As pessoas, os camponeses, são as ovelhas das divindades. E quem é que apacenta as ovelhas? O rei. O chefe da nação é o pastor que a divindade coloca no trono para alimentar, cevar e cuidar das ovelhas. Entende como é cada macaco no seu galho? Essa mitologia, que é mito. Adivinha quem inventou? Os reis. Os donos do poder inventaram esse mito. Mas a gente aprende isso há 10 mil anos. Qualquer criancinha sabe que Deus é Senhor, Deus é Rei. Já viu alguém dizer que Deus é o faxineiro? Ah, Deus é o ascensorista. Deus é o balconista da padaria. Já viu? Você nunca vai ver, nunca vai ver. É bobeira do pessoal que acha que Deus está aí para ajudar as pessoas. Não, Deus está aí para legitimar a situação da sociedade de classes. E é assim há 10 mil anos. E esse fenômeno é paralelo com os sonhos, com os alucinógenos, com a loucura. Porque eles são elementos que marcam indelevelmente o conteúdo religioso. Não há nada que você possa fazer a respeito disso. Não tem como mudar a religião a respeito disso, a não ser que você mude a sociedade. Para eu encerrar, vamos enfrentar a seguinte questão. Professor, e as condições estão dadas para a compreensão desse processo? Estão. Como é que eu estou falando isso aqui se a gente não tivesse condição de compreender isso? Um monte de gente sabe disso. Muita gente prefere não falar. Porque dá dor de cabeça. Você arruma confusão, você arruma inimigo, tem gente que fica aborrecido, tem gente que fica chateado, mas muita gente sabe todas essas coisas. Nós deveríamos tratar a nossa consciência desse processo com alegria. Porque, finalmente, nós conseguimos desenvolver a nossa cultura, e a religião, bem ou mal, fez parte disso. Chegamos aqui com todas as coisas boas e todas as coisas ruins que aconteceram. Não dá para a gente dizer que nós chegamos aqui por conta das coisas boas e não afirmar que também chegamos aqui por conta das coisas ruins. Nós chegamos aqui por conta do caminho que a gente trilhou. Se a gente não tivesse trilhado aquele caminho, não teria chegado aqui. As coisas boas continuam sendo boas, as coisas ruins continuam sendo ruins, não se tornam boas por conta disso, mas o presente é resultado das coisas boas e ruins do passado. E uma das coisas boas é que nós desenvolvemos tanto a cultura e a ciência, finalmente, inventamos a ciência, que a gente chegou pela primeira vez na história a ter condições de compreender nossa própria cabeça. A gente pode olhar aqui dentro. A gente pode descobrir como é que nós fizemos tudo isso. E nós não sabíamos. Todo o passado é ignorância. Aí o religioso fica assim, não pode chamar a religião de ignorância. Mas é, querido. Lamento, é ignorância e nós aprendemos isso. Maturidade, deixa eu dizer para vocês o que para mim é maturidade de um religioso. É aprender isso, querer continuar sendo religioso e tomar a religião na sua mão
e reduzi-la ao que é coerente, dada a nossa compreensão humana hoje. Isso é que a religião tinha que fazer. Mas não, o que a religião faz? Enfrenta o conhecimento, que é o único conhecimento, é o científico. O resto é ignorância tudo. Enfrenta com os mitos de topeira que a gente inventou. Nos trouxeram até aqui, ótimo. Mas são mitos de topeira. O que a gente precisa fazer? Em função de descobrir o que nós descobrimos, nós inventamos os mitos religiosos com base nos sonhos, na loucura, nos alucinógenos, na política, e chegamos até aqui. Mas religião é isso, é isso. E eu posso transformá-la? Pode. Ela é um fenômeno humano. Nós não transformamos a arte, nós não transformamos o esporte, podemos transformar a religião. Então, o que eu esperaria de um religioso lúcido é que ele respirasse fundo, não vai tomar a religião de deixar de ser religioso, como eu tomei. Não precisa. Não estou falando que precisa deixar de ser religioso. Mas não poderia continuar com essa religião ignorante. Não compreender que todo o conteúdo da religião nós inventamos, continuar tratando isso como revelação? Que é isso, gente? Não é compreensível isso. E agora, eu não vou obrigar ninguém a desenvolver lucidez, mas eu acho que seria possível. Se cada religioso honesto, porque tem um religioso honesto e os picareta. Os picareta eu quero que vá para o raio que o esparta. Mas se cada religioso honesto estudasse, aprendesse e fizesse a pergunta: como eu posso desenvolver a religião com base no que agora eu sei? Era o que eu esperava. O que é que aconteceria? Não tenho a mínima ideia. Seria a primeira vez na história que nós controlaríamos a religião para o bem comum, com base na compreensão científica da natureza e da relação ética humana. Porque há 10 mil anos, alguém usou de propósito a religião, mas contra os outros. A classe dominante tomou para si a religião a seu benefício e em prejuízo dos outros, para usar os outros contra si mesmos. Isso, inclusive, está em Marcos. Se você está achando muito revolucionário o meu discurso, lembre o Evangelho de Marcos. Quando dois discípulos de Jesus estavam disputando quem sentaria à direita e à esquerda dele quando ele assumisse o trono, ele não negou que assentaria no trono, e ele diz: quem vai decidir quem vai sentar à minha direita ou à esquerda é Deus. Deus é que decide, eu não vou decidir nada. Agora, uma coisa vocês têm que saber. Quando as nações têm príncipes, esses príncipes se tornam senhores das pessoas. Alguém vai questionar isso? É um comunista falando? Ou é a mais pura e inquestionável verdade dos últimos 10 mil anos? Quando a nossa condição econômica de produção de excedente produziu os príncipes, eles imediatamente conquistaram as outras pessoas e botaram as outras pessoas para trabalhar para eles, morrendo se necessário fosse. Como Nietzsche dizia no século XIX, a única função do pobre é servir de pavimento para a roda do gênio. Que lindo! Que lindo! O pobre tem utilidade. Servir de pavimento para que sobre a sua carne corra a carruagem do gênio. Mas agora, os religiosos verdadeiros, não os sacripantas, os picaretas e os pilantras, mas os religiosos verdadeiros, poderiam, pela primeira vez na história, transformar o conteúdo da religião, transformar a própria religião para o bem de todos. Sem preconceito, sem palhaçada, sem crime, sem violência, sem ignorância, sem delírio. Tá de modo tranquilo. Não precisaria se tornar religioso como eu. Eu estou estragado. Eu não tenho mais condição para brincar de religião. Não tem condição. Nem a Brinca, nem a Vera. Mas não significa que uma pessoa lúcida
com uma predisposição de ânimo diferente da minha, não pudesse transformar o conteúdo da religião, não mais para se assenhorear de ninguém, mas para o bem comum, para o bem de todos. Mas não me venham com aquela conversa de que, por exemplo, o cristianismo quer o bem de todo. Vá com hipocrisia para o quinto dos infernos. Se há uma coisa que eu não suporto, é hipócrita. Fundamentalista eu suporto. Hipócrita eu não suporto. Eu não estou falando de vir de conversinha fiada de amor, não. Eu estou falando de abandonar estas patifarias de que Deus é Senhor, de que Deus é Rei. Para com essas patifarias. É compreender que os deuses nós inventamos. É compreender que nós vamos morrer e acabou. É parar de ficar inventando engano para as pessoas. Mas o problema é que, para que isso acontecer, a gente também precisaria resolver um pequeno probleminha, né? O sofrimento das pessoas. Então, nós precisaríamos mudar a condição real de vida das pessoas, porque muita gente vai para a religião como anestésico da sua dor, e nós precisaríamos, então, mudar a compreensão da própria religião. Não dá para fazer uma coisa sem fazer a outra. Muito bem, espero que tenha sido esclarecedor. Insistirei, não quero dar receita para nada, eventualmente alguma coisa do que eu falei aqui. Eu acho que tudo não. Duvido que no conjunto do que eu falei está tudo errado. Duvido. Mas pode ter um elemento ou outro que poderia ser melhor formulado, mais desenvolvido, alguma coisa ser tirada daí, algum exagero ou alguma falta, tudo bem? Sem nenhuma pretensão de ser inquestionável o que eu estou dizendo. Mas, em função do conjunto de leitura que eu tenho no campo, eu acho que as linhas gerais da apresentação é mais ou menos por aí. O que a gente precisaria era burilar isso, né? Quem sabe a comunidade da tenda, daqui a um tempo a gente não volte a essa live e aí conserte juntos alguns problemas que estão aqui, que eu até percebo, mas a alternativa para mim seria pior, então continuo caminhando por aqui, mas eventualmente aspectos que estão errados e que eu nem me dei conta ainda, né? Até porque esses estudos estão em encaminhamento. Nenhuma chance de nós regredirmos. Vamos desenvolver a ciência e descobrir que a religião estava certa. Zero, zero, zero. Mas pode ser que o buraco se torne ainda mais fundo do que a gente está imaginando, né?